Olá, amigos! Agora vamos para a aula 2. No livro Ensinando Incrível, escrito por Harvey e Larry, nós lemos a seguinte frase: todo conhecimento e a cultura são transmitidos por meio da língua. Nós vimos anteriormente que a linguagem é algo intrínseco do ser humano, porque foi assim que Deus nos fez. E essa é uma das características que nos torna semelhante a Ele. Nós temos a língua através da arte da fala e também da arte da escrita. Nesta arte, a arte da escrita, nós temos a oportunidade de poder ter acesso ao que de melhor foi escrito ao longo de toda a história da humanidade. Lembrando sempre do conselho que neste livro nós encontramos, que nós precisamos ter sempre a Bíblia como um livro que irá nortear tudo aquilo que viermos a ler. Porque as Escrituras Sagradas estão no patamar de produção literária singular. Ela é a expressão, a forma como Deus usou para se revelar a nós, nos conduzindo ao seu Filho. Os outros escritos também são importantes, não são iguais às Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas é singular. Mas isso não significa que também não devemos ler os outros livros. Devemos ler. E ao lermos eles, nós temos a oportunidade de termos acesso ao que de melhor foi produzido. E através dele preenchermos as nossas almas. Infelizmente, a nossa geração não se preocupa com aquilo que herdamos de melhor. Na verdade, ao contrário, ao observarmos os currículos das escolas de hoje, pouco se dedica às leituras dessas obras. E talvez você esteja se perguntando qual a conexão que há com a linguagem. Bom, olha o que a irmã Joseph escreveu. As palavras permitem-nos deixar um legado de nossas experiências para deleitar e educar aquele que nos suceder. Ao falarmos sobre o processo de educação, não tem como sem passarmos por esses bons livros que foram nos deixados. E nós precisamos, primeiro, passarmos por um processo de reeducação, caso não tenha sido nosso hábito, desde criança, ler tais livros. E aí digo por mim mesmo. Ao passarmos por esse processo de reeducação, nós estaremos nos capacitando e estaremos aptos a poderem ajudar os filhos e aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho para que possamos estar cuidando e educando. Então, a primeira missão nossa é podermos começar a ter o hábito de ler bons livros, e para isso eu estarei deixando no final desse curso uma lista de livros que irá lhe ajudar a começar esse processo. E ao começar este processo de reeducação, lendo estes livros, a sua visão sobre educação irá aumentar. Por que eu estou falando isso? Há um bom tempo eu comecei a ler livros com a vertente da educação clássica, e eu comecei a perceber que a visão que eu tinha da escola, que foi construída ao longo do tempo, é muito longe, ou está muito longe do que Deus planeja para nós. Com isso, não estou falando que a educação clássica é educação perfeita, mas quando nós temos um processo de educação baseado nas Escrituras Sagradas, com auxílio e com a busca desses bons livros que foram escritos, tudo muda. E por que se preocupar com a linguagem? Através da linguagem nós construímos uma sociedade, mas é também através da linguagem que nós destruímos. E é isso que nós temos visto em nossa geração. C.S. Lewis, no livro Abolição do Homem, nos alerta para o perigo que existe no relativismo. Neste livro, no qual eu convido você a estar lendo, ele nos mostra o quão é perigoso o relativismo nas palavras. A crença de que não existe verdade absoluta. Quando nós aplicamos isso na linguagem, todas as outras áreas da vida é afetada. No livro Suma Gramatical, o autor começa com este ponto: pois
Muitos nas faculdades estão aprendendo que não importa como as pessoas falam, o importante é que elas se comuniquem. Ao falar nisso, eles estão dizendo que não devemos nos preocupar em aprender a gramática que nos foi deixada e herdada. Este é um erro que está se tornando comum, mas na educação domiciliar nós temos a oportunidade de poder trabalhar de forma diferente com as crianças. Precisamos enxergar a linguagem com esse prisma. Linguagem vai muito além do aspecto funcional que nós herdamos da escola. Através da linguagem, Deus se comunica conosco e temos também a oportunidade de poder ter acesso ao que melhor foi escrito e também compartilharmos com os nossos filhos ou com aqueles dos quais o Senhor nos der a responsabilidade de cuidar o que há de melhor. Irei deixar para você 2 tarefas. A primeira tarefa é assistir a série do documentário As Artes do Belo, produzido por Carlos Logan, que é o que escreveu o livro Suma Gramatical. A segunda tarefa é assistir um documentário do qual também tratará sobre este assunto. Você irá ver ao longo desses vídeos a importância do belo e como a linguagem está muito interligada a este objetivo. Pois, como foi dito no vídeo primeiro, a linguagem não é um fim em si mesmo, mas um meio para contemplarmos o que é belo. É isso. E espero que esta série possa lhe ajudar nessa vocação maior.